Olá, boa noite. Meu nome é Antônio Nacioli. Eu sou mestrando do IFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Estou participando desse 6º CETA 2020 com o artigo Docência da Educação Profissional. O que dizem os professores bacharéis? A minha orientadora era a professora doutora Sinara Calvianique Cabral. Esse artigo trata de uma pesquisa exploratória por nós realizada de maneira que é parte de uma investigação em desenvolvimento vinculada a um programa de mestrado que estamos desenvolvendo, né? E que nesse programa que nós estamos desenvolvendo, ele objetiva analisar o processo de constituição da docência, formação, inserção, saberes constituídos, reconhecimento como docente, porque nós estamos tratando vamos tratar da nossa linha de pesquisa com professores bacharéis, aqueles que não tiveram acesso à formação pedagógica. E esses professores bacharéis são atuantes da educação profissional no contexto do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, do CETAM. Inicialmente, para contextualizar esse nosso trabalho, essa nossa temática, vamos discutir a Secretaria de Educação Profissional, a história dela, e em seguida vamos tratar um pouco sobre a formação dos professores. E depois faremos o relatório sobre o que esses professores bacharéis falam sobre isso aí. Esperamos, com a pesquisa, contribuir para a compreensão dos elementos que constituem a docência da educação profissional, utilizando propostas formativas que possam aprimorar a prática pedagógica de professores bacharéis, esses mesmos que nós vamos trabalhar e que não têm a formação pedagógica. Ok? Então, vamos lá. A breve história da educação profissional no Brasil. Vemos que no período imperial a responsabilidade pela formação de pessoas destinadas ao trabalho estava considerada nas associações religiosas e filantrópicas. Essa era a ideia que os portugueses, a colônia, a aristocracia da época intitulava com relação à formação dessas pessoas. Na verdade, o direcionamento era outro. E sim, era retirar as crianças da rua para que não se tornassem no futuro desocupados, trombadinhas, enfim. Ramos confirma isso aí na sua fala em 2014. Sobre a LDB 9394 de 1996, criou a independência da educação profissional. O decreto 2028 legitimou a separação entre a formação geral e a formação profissional. Acabou criando uma dicotomia nesse cuidado com relação à educação. Sabe-se que a educação profissional, desde a época do período imperial, sempre foi relegada a segundo plano, e isso não mudou ao longo do tempo. E a LDB 9394 confirma isso, permitindo a seleção de professores para disciplinas técnicas, que teria maior valor a experiência profissional em detrimento à formação teórico-pedagógica. Então, veja que para esse professor participar dessa formação, ele tinha que ter disciplina técnica. E a Lei 13.415 de 2017 foi muito mais além. Ela abriu um precedente, alterou a LDB 9394/96, segundo o Gordão e Moraes se refere a isso, na página 59, que dava a habilitação profissional com notório saber reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino. Acontece que essa abertura que essa lei promoveu, ela gera um precedente perigoso, porque com essa mudança é possível qualquer pessoa que não tenha, inclusive, formação pedagógica, ou que não tenha uma qualificação de graduação, trabalhar qualquer disciplina que for voltada à experiência que ele tem como notório saber e desenvolver a formação técnica. E isso é perigoso. Historicizando um pouco a formação de professores para a educação profissional, percebemos que em 1917 foi criada a Escola Normal de Arte e Ofício Venceslau de Braz. Essa escola, inclusive, foi fundada pela colônia portuguesa. A princípio, essa escola era para formar mestres para escolas profissionais, porque esses profissionais iam ser
preparados para trabalhar na Marinha. Mas, nesse mesmo tempo, foi aberto também para professores de trabalhos manuais. Então, começou a surgir a qualificação para professores na área técnica. Outro ponto importante na atualização foi a Lei Orgânica do Ensino Brasileiro, conforme o cordão. Foi a primeira vez que houve uma lei orgânica voltada ao ensino brasileiro de uma forma geral, e isso inclui também a formação profissional. Próximo foi o Decreto 4.073/42, que foi criada a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Aí, a partir desse momento, foi formalizado a disciplina pedagógica para a formação didática e de administração para o ensino industrial. Então, é importante lembrar que não é para a área da administração no contexto geral, e sim voltada para a área do ensino industrial. Qual a razão disso tudo? Aquela época, na era Vargas, antes da Segunda Guerra, estava vendo o desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial. Então, isso era fundamental, ter pessoas preparadas para trabalhar na indústria. Na década de 70, o MEC criou cursos emergenciais para esses professores, que ficaram conhecidos como Esquema 1 e 2, assim estabelecendo direitos iguais aos licenciados. Então, havia, dentro desse Esquema 1 e 2, algumas vertentes que favoreciam licenciados para ministrar cursos emergenciais. E a LDB 9394/96 diplomava em nível superior e sem licenciatura interessados em atuar na educação básica que cursassem programas de formação pedagógica. Isso era a licenciatura curta. Então, a LDB já trazia esse complicador com relação à formação de professores. O percurso metodológico dos participantes da nossa pesquisa é o seguinte: na verdade, nós trabalhamos o desenvolvimento da pesquisa pautando a abordagem qualitativa, que, segundo o Creswell, essa abordagem qualitativa é importante porque você consegue penetrar no interior da essência do ser humano para entender a razão daquelas mudanças. Você passa a entender o ser humano e não pontos de pesquisa, e sim aquelas pessoas que estão trabalhando naquele ponto. Como instrumento para a construção de dados, utilizamos as entrevistas semi-estruturadas. Então, nós formamos pesquisas, formamos questionamentos para criar as nossas entrevistas, muito embora essas perguntas que foram formuladas não são perguntas com tendência direcionada, não, é bem aberta, deixa os nossos participantes bem à vontade para fazerem suas respostas, os quais são convenientes. As entrevistas foram transcritas e analisadas segundo os pressupostos da análise espiral de Creswell. A análise espiral é aquela que vai analisando os pontos convergentes e, quando não encontra inconsistência, volta e inicia um novo processo. Os nossos participantes são os professores que iniciamos com P1 e P2. Tem bacharelado em ciência da computação, 8 anos de graduação e 3 anos na educação profissional. E o outro é bacharelado em engenharia da produção elétrica, também 8 anos de graduação e tem 4 anos de educação profissional. E é bom lembrar que esses dois profissionais estão, nesse tempo, ministrando dentro do CETAM. As categorias de análise. Nós traçamos algumas categorias de análise, sendo elas a entrada na docência, para saber como é que ele entrou na docência, os desafios que ele, como professor, enfrentou nessa nova etapa da sua vida profissional, e o planejamento e a prática pedagógica, ou seja, o que ele elaborou com prática pedagógica para poder desenvolver as suas atividades docentes. Então, eu trago aqui algumas falas desses nossos entrevistados e que pode identificar claramente as dificuldades que nós percebemos ao longo da nossa pesquisa. Então, vamos lá. Categoria 1, que falamos sobre a entrada na docência. Como foi que entrou na docência? Né? Eu nunca imaginei ser professor, nunca gostei disso, mas sempre tive a aptidão de ser líder. Isso é o professor 1 falando. O professor 2 O professor 1 fala o seguinte: Deus me deu sabedoria pelo fato de eu ter experiência no mercado como técnico engenheiro. Eu digo assim, sou instrutor, sou nem professor. Aquele que sai da faculdade, que faz licenciatura, para dar aula, esse sim é professor. Então, o professor 1, ele não se sente professor justamente pela carência de formação pedagógica. E a gente percebe que a entrada deles foi uma questão emergencial, uma questão de necessidade financeira.
Na categoria 2, em Manaus dá para fazer e cumprir o plano de ensino na íntegra, porque eles têm a obrigação de desenvolver, porque quase todos estudam com realidade diferente do interior, que trabalho chega a ser X horas. Então, o professor 1 traz as dificuldades que ele encontra, porque como ele ministra curso técnico, tanto na cidade quanto no interior, ele observa que na cidade consegue se cumprir o plano na íntegra pelas facilidades. Porém, no interior, não, isso já é um desafio quase que hercúleo, porque o próprio instrutor ele vai ser um gerenciador, ele vai ser um educador, enfim, ele vai tentar encontrar, dentro do aspecto da pesquisa dele, na sala de aula, a dificuldade do aluno, enfim. Na categoria 3, certas disciplinas eu estudo e verifico. Tem outras disciplinas que eu faço o seguinte: eu tenho amigos que são mestres, fizeram faculdade comigo e já foram para a docência há muito tempo. Então, essa é a fala do professor 2. Percebe-se, né, nessa fala que ele tenta buscar aspecto da docência em amigos que são mestres, em amigos que fizeram faculdade, para dar para ele uma noção, uma capacitação acerca da docência. Como é que ele pode continuar, como é que ele pode administrar certas situações na docência da educação profissional, mas que ele tem essa lacuna pedagógica. O resultado do nosso projeto. Na categoria 1, foi possível observarmos que tanto o professor 1 quanto o 2 entraram na docência pela falta de oportunidade. E aí, Silva, 2019, diz que há alguns fatores que justificam o interesse dos bacharéis pela docência. Dentre eles, o autor cita o crescimento do ramo educacional com oportunidade de investimento. Isso nós vimos lá na entrevista dos 2 professores. Na categoria 2, relato da dificuldade na prática docente, dentre as quais inclui-se o nível intelectual dos alunos. E aí, Oliveira e Salles, e a gente percebeu isso nos alunos, nas falas dos professores, que eles têm essa dificuldade quando eles vão ministrar para o interior. Oliveira e Salles diz que eles possuem uma diversidade socioeducativa a ser considerada, mas que a passagem pelo processo educacional representa uma possibilidade de ascensão cognitiva e social dos sujeitos e classes populares. E na categoria texto, como os professores se preparam para suas aulas, percebemos lá no nosso entrevistado que ele, por ter uma dificuldade, ele pega esses saberes pesquisando através dos seus colegas, que são mestres e que fizeram faculdade, que vai dar essa oportunidade para ele. Nossas considerações finais. A educação profissional no Brasil, historicamente, não foi tratada na legislação da mesma forma que a educação propedêutica. Isso a gente percebeu lá na nossa fala inicial. Existe essa dualidade entre ricos e pobres, existe essa dualidade entre quem tem poder, quem não tem poder, enfim. A educação profissional ainda carece de uma política de educação que seja voltada para essa finalidade, para dar mais respaldo aos professores, para que eles possam ter uma capacidade de sistema de ensino humanista. Essas são as nossas referências. E queríamos agradecer nessa oportunidade ao CETAM, que tem nos dado um apoio incondicional, cedendo-nos os seus professores participantes da nossa pesquisa, a FAPIAN, que financia o nosso projeto, ao Instituto Federal, que é o nosso instituto que nos concede o nosso mestrado, e ao nossa própria coordenação de mestrado de ensino tecnológico. Muito obrigado.